Olá, amigos do Gresg, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Rumo Certo. Você que está chegando agora, está assistindo a regravação dessa live, nós estamos no terceiro episódio do Rumo Certo, que é um livro de Chico Xavier, né? Um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então chega muito bem-vinda, Brenda, seja muito bem-vinda. Quem for chegando aí, fala para mim se o áudio está tudo bem, se está tranquilo, se está me escutando direito. Legal? Bom, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o capítulo 6, tá? Do Rumo Certo, que é o Diante da Paz. E é legal como as coisas vêm se costurando ao longo, né? Shirley, seja muito bem-vinda. A gente veio falando, né, dos obstáculos que a gente passa no nosso dia a dia, né, da dificuldade que a gente tem às vezes em se manter, né, em equilíbrio diante das situações, né? Legal, Brenda, obrigado. Perfeito áudio, ok. Então, e a gente veio costurando tudo isso e hoje a gente vai estar falando um pouquinho desse episódio do Diante da Paz, né? Então, como a gente faz para a gente conquistar, né, ou para que a gente consiga viver em paz, né? Porque, boa noite, porque a gente vê, né, todos nós, a gente sabe que a gente tem um propósito para estar aqui, né? Todos nós temos um propósito, às vezes isso não está muito claro para a gente. Só que, e por não estar claro para a gente, e tudo isso faz parte do processo da nossa evolução moral e espiritual, né? Então, por não estar claro, a gente é submetido a desafios para que a gente consiga evoluir, né? Mas, no fundo, todos nós queremos basicamente duas coisas, né? Que é viver em paz e ter felicidade, né? Então, uma coisa meio que acaba puxando a outra. Gilmara, seja muito bem-vinda, boa noite. Luciano Gouveia, seja muito bem-vindo. Então, basicamente, a gente deseja ter uma vida mais feliz e em paz, né? Então, uma coisa, como eu falei, acaba complementando a outra. Só que por N motivos a gente é colocado diante de situações que é justamente o nosso aprendizado. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui de como trazer um pouco mais dessa paz, né? Então, eu vou fazer igual semana passada, eu vou fazer uma primeira leitura, tá, do capítulo 6, Diante da Paz, e depois eu vou vir traçando, fazendo algumas ligações aqui para deixar mais claro para você que está assistindo, tá bom? Bom, então vamos lá. Ednilson, seja muito bem-vindo. Então, olha só, vamos lá, olha só. Entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, não procures a paz à distância, né? Não procures a paz à distância, uma vez que ela reside em ti mesmo. A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca, que mantém o equilíbrio do universo, através do binômio dar e receber. Semeia a paz, a fim de que a recolhas. Quando não seja possível providenciar a segurança do ambiente fusgado de inquietação, mentaliza a paz por intermédio da palavra e do pensamento. E a gente já viu como tudo começa num pensamento, né? Ante os enfermos, cala os assuntos suscetíveis de criar agitação e oferece-lhes a tranquilidade, relacionando temas capazes de garanti-la. Entretanto, se o verbo não te for facultado, envia ideias de reconforto e encorajamento aos doentes, diligenciando proteger-lhe as forças mentais ameaçadas do desgoverno. Aí ele continua aqui, ó. Surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e aclara o caminho, mas emite pensamentos de paz no rumo dos irmãos em contenda. E se podes falar, pronuncia a frase edificante que consiga ajudar e extinguir os focos de perturbação e desequilíbrio. Renteando com alguma criatura menos feliz, e quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia, né? Por maiores que sejam os motivos que a tornem pouco simpática, rememora os vínculos de fraternidade que nos unem
fundamentalmente uns aos outros e procura ampará-la mentalmente, abençoando-lhe a presença com silenciosas mensagens de amor e renovação. Se recebe notícias acerca das aflições e provas de alguém, endereça a esse alguém pensamentos de compreensão e consolo que lhe favoreçam o reajuste. Conversando, acalma os que te ouvem. Escrevendo, articula imagens de otimismo e confiança, serenidade e alegria. Lembrando amigos ou inimigos, envia-lhe votos de êxito nas tarefas e nos compromissos que abracem. Seja qual for, auxilia como e quanto puderes, a fim de que todos os que se comunicam contigo permaneçam em paz e alegria. Cada consciência na excelsa criação de Deus, ou seja, na imponente criação de Deus, é núcleo de vida independente na vida imperecível. Reflete na importância da tua própria imortalidade e recorre onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente dentro de ti, não dentro de ti, né? Invariavelmente de ti. O dentro de ti foi por minha conta e risco. Mas percebe como ele conclui o capítulo voltando ao início, né? E assim a gente vai fazer. Então, olha só. Entendendo-se a paciência, a maneira da ciência da paz, não procure a paz à distância, uma vez que ela reside em ti mesmo. E aqui a gente começa, né? É muito comum a gente associar coisas que nos trazem paz, coisas que nos trazem felicidade a coisas, né? Então, eu vou ter paz quando eu estiver numa praia silenciosa, quando eu estiver numa praia que esteja só, por exemplo, no final de semana a gente foi para uma praia que só tinha gente, mas isso é bom, é maravilhoso, é ótimo, mas será que é realmente isso que nos traz paz? Será que é realmente isso que nos traz felicidade? E quantas vezes a gente busca a nossa paz, a gente busca a nossa felicidade em coisas ou talvez em pessoas, né? Só que ele já termina falando, né, que a paz invariavelmente começa de ti, né? Então a paz ela se encontra dentro de nós mesmos, porque a paz é um estado, né? Ela não é uma coisa, ela é um estado que você se encontra, só que você só vai se encontrar nesse estado quando você estiver tranquilo ou tranquila mentalmente, né? E como é que a gente vai fazer isso? Olha só, ele continua aqui, ó. A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca, que mantém o equilíbrio do universo, através do binômio dar e receber. Bom, então percebe que aqui se encontra a chave, né? Então a chave é servir. Por quê? Porque a paz ela vem do binômio dar e receber. Então, se eu quero receber, eu preciso dar alguma coisa. Agora, dar o quê, né? De fato, né? Flávia, seja muito bem-vinda. Mônica, seja muito bem-vinda. Mônica, é isso mesmo. Mônica, seja muito bem-vinda. Então, aí eu vou... Quando a gente fala assim, dar e receber, né? A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca que mantém o equilíbrio do universo, através do binômio dar e receber. Só que a gente fica pensando, dar o quê? Né? E aí eu venho aqui em Romanos, tá? Na Bíblia, Romanos 12, do versículo 3 ao 21, né? Eu vou ler aqui para você, ó. Como servir por meio dos dons, tá? E aqui em Romanos fala, olha só. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Aqui já liga um primeiro ponto. Muitas das vezes, já escutou aquela frase, poxa, fulano está se achando, né? Então, quantas e quantas vezes a gente está se achando, né? E
e às vezes a gente está além do que nos convém. Só que a gente muitas das vezes fica nesse estado procurando, a busca, né, ou em busca de um reconhecimento de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma situação, e às vezes esse reconhecimento não vem, e isso deixa a gente muito, mas muito angustiado, né? Então, não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então, olha só, tenha uma autoimagem equilibrada à medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como um corpo, temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, percebe que aqui ele já está falando que a gente já começa do princípio que a gente parte de um mesmo Criador, a gente faz parte de um mesmo sistema, e eu, de certa forma, estou ligado a você, né? Todos nós fazemos parte de um sistema só, né? Então ele já traz isso aqui, legal? Então ele parte desse princípio. Então vamos lá. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Alguém tem o dom de profetizar. Use na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que atribui, coopere com generosidade. Se exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Então, olha só, vamos lá. A gente já está falando aqui, que a paz, ela baseia na lei da troca que mantém o equilíbrio do universo, ou seja, através do binômio dar e receber. E o que ele está falando aqui grosseiramente, né? Se a gente pegar tudo que ele está falando aqui, ele parte do princípio que Deus, nós fazemos parte de um mesmo corpo, do corpo em Cristo, né? E que a gente está interligado de alguma forma. Faz sentido o que eu estou falando aqui, pessoal, até agora? Fala para mim se está fazendo sentido, tá? E o que acontece? Deus deu para cada um de nós um dom, e muitas das vezes a gente não usa, só que a gente pode ajudar muitas pessoas através desse dom. E quando a gente ajuda e auxilia outras pessoas através desse dom, a gente está exercendo o binômio dar e receber. E quando a gente está colocando isso em xeque, qual é a consequência disso? Que a gente fica em paz e a gente começa a ser mais feliz, porque a gente está conseguindo ajudar o próximo. Edilson, faz sentido. Andréia, seja bem-vinda, faz todo sentido. Percebe como as coisas estão interligadas? Então, se eu exerço o dom que foi me dado, o dom divino que foi me dado para ajudar aos próximos, ou seja, aquelas pessoas que estão ao meu redor, que de certa forma estão ligadas a mim, né, de alguma forma, e a gente só vai entender isso melhor talvez mais lá na frente, eu já começo a entrar em paz, já começo a ter mais felicidade, né? E aí ele continua, aí olha só, amor é a base dos dons, tá? Amor é a base dos dons. Então olha só, percebe que tudo se encontra no amor, né? Tudo se encontra no amor, e eu vou falar por mim, tá? Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender amor. Eu falei aqui já deixa eu ver meu horário, eu já falei aqui no início, talvez no primeiro ou no segundo capítulo, mas eu sou muito racional, as coisas para mim precisam fazer sentido, e muitas emoções às vezes não fazem sentido, né? O amor é uma delas. Como a gente sente que estar amando? O que é amar propriamente dito, né? E a gente acha que às vezes amar, eu gosto do meu marido, da minha esposa, do meu filho, eu amo essas pessoas, faço tudo por eles, dou minha vida por eles. Isso é uma forma de amor? É uma forma de amor. Mas como amar aquele que a gente não conhece? É muito difícil.
É muito difícil. E a gente falou aqui na semana passada, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não tenho a consciência de amar alguém que eu desconheço, como eu consigo me amar, né? Então, entra em conflito. E como a gente estabelecer isso de forma racional, que era o meu caso, tá? Era o meu caso. E aí eu li uma passagem de Prem Baba, não sei se alguém de vocês conhecem. Ele é um monge, né, e tal, e ele associa, ele faz uma comparação muito interessante que para mim fez todo sentido, né, que falando do amor, por exemplo, quando você olha, e fala para mim se faz sentido isso para você também, tá? Porque para mim fez muito sentido. E aí a gente começa a entender de fato o que é amar genuinamente, né? Quando você vê, por exemplo, uma árvore queimada, toda desconfigurada, você não fala assim, caraca, que árvore horrível, que árvore feia, essa árvore não tinha que estar ali, essa árvore tinha que ser arrancada. Ninguém em sã consciência fala uma coisa dessa, né? Às vezes, olha como o formato dessa árvore, mesmo queimada, ficou bacana. Olha essa árvore, toda torta essa árvore, mas olha que maravilha de árvore, porque ela é toda torta, né? Então, às vezes, a gente consegue ver beleza em uma árvore torta, uma árvore que foi queimada e ela se regenerou e ficou meio esquisita, meia cinza, meia preta, com um buraco no meio, e ainda assim a gente consegue ver beleza naquilo. Eu não julgo o fato daquela árvore ter nascido torta. Eu não julgo o fato daquela árvore ser toda emaranhada. E quando eu não tenho um julgamento sobre algo, é quando eu consigo amar esse algo. Olha só que interessante. Então, quando você olha uma árvore torta e você não julga, você de certa forma é como se você amasse aquilo ali, porque aquilo ali foi feito de tal forma, foi feito com a maestria divina para estar ali da forma que se encontra e não importa o que aconteceu. Então ele traz essa questão de que o amor é nada mais do que a pura ausência de julgamento. Então, se eu não julgo alguém, consequentemente eu estou amando essa pessoa. E quantas vezes a gente julga alguém, e esse alguém às vezes está próximo de nós, e o próprio fato de julgar já começa a quebrar essa questão do amar, que é a base para a nossa paz interior, que é a base para a nossa felicidade. Está fazendo sentido, pessoal? Conhecemos. Ele tem colocações muito pertinentes, sem dúvida, Gilmar, sem dúvida. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Não julgar é muito difícil, daí a dificuldade de amar ao próximo como a ti mesmo. Demais, é difícil demais, Edilson, é difícil demais, tá? É muito difícil. E se é difícil para a gente não julgar ao próximo, quantas e quantas vezes nós nos auto-julgamos? E por esse nosso auto-julgamento, a gente acaba rompendo essa lei fundamental, essa lei maestra, a principal lei, como eu trouxe aqui semana passada, que é ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente começa a romper essa lei, porque se a gente só executar, só fizer essa lei, a gente já está transcendendo praticamente, né? Vamos colocar dessa forma. E aí ele continua, a base... o amor é a base de todos os dons, né? O amor, seja em qualquer... seja sem qualquer fingimento, sem qualquer fingimento, tá? O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Então, odiai sim, odiai o quê? O mal, e apegai-vos ao bem. Aqui, os termos aqui são confusos às vezes. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Não sejas descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, serve ao Senhor. Alegrai-vos na esperança,
Sede paciente na tribulação, perseverais na oração. E a gente falou aqui semana passada também da oração, né? Então a gente constantemente vem falando da oração, como a oração ser um gancho para quando eu não consigo sozinho dar conta do recado. A gente sabe que a gente não está sozinho aqui, né? Não estou sozinho, não estou falando aqui eu e você que está me assistindo, mas existem outras pessoas aqui com a gente que a gente talvez, muitos de nós talvez não consiga enxergar, não consigamos falar, mas a gente sabe que a gente não está sozinho. E muitas das vezes a gente quer dar conta do recado sozinho. E a gente falou do poder da oração, que a oração nada mais é do que eu posso pedir ajuda. Eu posso pedir ajuda a Deus primeiramente, porque Deus vai saber quem vai mandar para próximo de mim. Eu posso pedir ajuda àqueles seres, aqueles espíritos de luz que estão próximos de mim, que eu fiz um acordo antes de vir para cá, para que eles me dê clareza das ações que precisam ser feitas, ou que ele me silencie a mente, que muitas das vezes é o que precisa acontecer, né? Quantas e quantas vezes a gente não fica em paz, a gente não tem felicidade, porque a nossa mente ela começa a gritar mais que feira, né? Então, esse autocontrole, quando a gente não consegue sozinho, a gente pode, através do poder da oração, pedir apoio, né? Bom, e aí tá falando aqui, ó, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Então, ele fala aqui, e olha só como está falando praticamente a mesma coisa aqui em Romanos, né? Alegrai-vos com os que alegram, chorais com os que pranteiam, né? Vivei em concórdia entre vós. Então, olha só, vivei em concórdia entre vós, não sejas arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, porque arrogância e ser sábio aos próprios olhos é o quê? Egoísmo. A gente está falando do ego, da outra ponta do amor, que vem do julgamento, né? A ninguém devolver mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreender todos os esforços para viver em paz com todos. Então, nota como uma coisa vai se complementando à outra. Parece complexo, né? A gente, à primeira vista, olha tudo, poxa, mas é muito complexo, eu não estou sozinho. Só que, quando a gente olha o cerne da questão, a simplicidade da coisa, como tudo é muito simples. E o que dá complexidade a tudo isso aqui somos nós. Porque tanto a Bíblia quanto o livro dos Espíritos, todos eles trazem que nós damos destino àquelas nossas ações. Nós somos responsáveis e tudo parte sempre de nós mesmos. E aí ele continua aqui, ó. Então ele fala, através do binômio dar e receber, já para a gente ir caminhando para o final. Semeia a paz, a fim de que recolhas o quê? A paz. Então, se você quer ter paz, se você quer ter tranquilidade, se você quer felicidade, é só você semear a mesma coisa. É só você não julgar ao próximo. É só você não se julgar, tá? Que é o princípio fundamental. Porque quando eu tenho a ausência de julgamento, consequentemente eu estou amando ao próximo. Não interessa o que essa pessoa fez, não interessa o quão inimigo essa pessoa é, porque nós sabemos que todos nós estamos aqui por um motivo, e talvez essa seja a provação que essa outra pessoa precisa passar, né? E talvez essa pessoa já tenha problema demais para receber ainda o meu julgamento. Então eu posso internamente cortar esse mal pela raiz. Eu posso não fazer com que aquela pessoa ela ainda fique mais pesada com o meu julgamento, apenas falando, poxa, mentalizando
palavras positivas, palavras que vão confortar e palavras que vão abrir o caminho dessa pessoa, não importa quem ela seja, né? E aí ele continua aqui, ó. Quando não seja possível providenciar a segurança do ambiente fustigado da inquietação, mentaliza a paz por intermédio da palavra e do pensamento. É exatamente isso que eu acabei de falar. Então não importa quem seja, se é seu inimigo, se não é seu inimigo, se é um enfermo, se não é. Então não importa, você pode mentalizar através da palavra e do pensamento paz para essa pessoa, que essa pessoa ela descubra o caminho dela, que ela tenha clareza nas ações, que ela tenha paz mental para que ela possa caminhar e amenizar um pouco de toda essa confusão que talvez essa pessoa já tenha na vida dela. Ante os enfermos, cala os assuntos suscetíveis a criar agitação e oferece-lhes a tranquilidade, relacionando temas capazes de garanti-la. Entretanto, se o verbo não for facultado, envie as ideias de reconforto e encorajamento aos doentes, diligenciando proteger-lhe as forças mentais ameaçadas do desgoverno. E olha só que interessante, né? Entretanto, se o verbo não for te facultado, envia ideias de reconforto e encorajamento. Pessoal, aqui é interessante que pelo próprio julgamento, Ricardo, seja muito bem-vindo. Pessoal, pelo próprio julgamento, fala para mim se está fazendo sentido o que eu estou falando aqui para você. Porque olha só como é interessante, né? Se o verbo não for facultado, envie ideias de reconforto e encorajamento aos doentes. E pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio julgamento e auto-julgamento, quantas vezes ele entra naquela situação, cara, se você não tem o que falar, simplesmente fecha o bico, né? Não fala. Se não for te facultada a palavra, não dê sua opinião, apenas acolha e mande pensamentos de paz, mande pensamentos de tranquilidade, mande pensamentos de reconforto, talvez faça uma prece, faça uma oração para aquela pessoa, beleza? Porque isso vai fazer com que essa pessoa já diminua a inquietação dela, legal? Bom, e aí ele fala aqui, ó, surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e aclara o caminho. Mas emite pensamentos de paz no rumo dos irmãos e conceda. E se podes falar, pronuncia a frase edificante que consiga ajudar e extinguir os focos de perturbação e desequilíbrio. Então, se você pode falar, fale alguma coisa, mas alguma coisa que edifique, alguma coisa que vá ajudar a extinguir os focos, né, de perturbação. E é comum a gente ver de repente no ambiente de trabalho, até em casa mesmo, surge algum assunto, surge alguma discórdia e a gente acaba tacando mais lenha na fogueira dessa discórdia e isso acaba trazendo energias negativas para todos nós. E aí o que acontece com a nossa paz? Vai embora de novo. Então percebe como as nossas ações elas são simples de serem executadas, mas ao mesmo tempo complexa, porque muitas das vezes a gente é mais forte que nós, né? Eu escuto muito esse ditado, Fábio às vezes é mais forte que eu não consigo segurar, mas tudo isso é hábito, e o hábito ele nada mais é do que o somatório do que a gente vem tendo ao longo da nossa vida. Então se você quer mudar esse hábito, é todo dia um pouquinho. Você pensou em falar alguma coisa que vai destruir a paz? Cala-te, não fala. Emane pensamentos de paz, pensamentos positivos. Percebe? Um dia você consegue, talvez no outro dia você não consiga, mas você tenta de novo. E até que isso vire um hábito. E você vai ver que conforme esse hábito ele for aumentando na sua vida, consequentemente a sua paz ela vai começar a acontecer também. Por quê? Porque a gente dá e receber, é o binômio. Se você dá paz, se você emana paz, a consequência disso é que você também vai ter paz. E você pode usar os seus dons que foi dado por Deus para que você consiga ajudar cada vez mais pessoas a conseguirem isso também, né? Então todos nós temos um dom e às vezes a gente deixa isso de lado, fazendo pouco caso de nós mesmos.
né? Então é muito comum isso, tá? Então use o seu dom para emanar paz, e que a sua paz vai ser uma consequência disso, tá? Renteando com alguma criatura menos feliz, por maiores que sejam os motivos que tornem pouco simpático, remova os vínculos de fraternidade que nos une fundamentalmente uns aos outros e procura ampará-la mentalmente, abençoando-lhe a presença com silenciosas mensagens de amor e renovação. Olha só que interessante, praticamente todos os parágrafos falam de você abençoar essas pessoas com mensagens mentais, com pensamentos que vão levar uma clareza, que vai levar a paz para essa pessoa, que vai levar a tranquilidade para essa pessoa. Então, o poder do pensamento é absurdo. A gente só precisa treinar mais para que isso vire um hábito. Então, silenciar nossa mente, ela faz parte do processo, mas isso precisa ser um hábito. E não é do dia para a noite. Não se preocupe. Fábio, eu não estou conseguindo silenciar minha mente parece uma feira, né? As pessoas falam alguma coisa que eu discordo, eu já vou com 7 pedras em cima dessa pessoa. Natural. Se você veio vivendo assim, né, ao longo aí de anos da sua vida, é natural que isso seja meio que automático. Mas você consegue mudar esse hábito uma vez que você tem uma intenção genuína de fazê-lo, uma vez que você tem a intenção de viver em paz, de viver em harmonia, né? O fato não é nada, a intenção é tudo. Então, se eu tenho a intenção de viver assim, eu preciso criar hábitos que vão fazer com que eu viva assim. E esses hábitos nada mais são do que a ausência de julgamento, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Faz sentido, pessoal, o que eu estou falando aqui? Vamos fechar, vou terminar aqui rapidinho a nossa releitura para a gente pontuar e já fechar, que eu já passei do tempo, tá bom? Bom, se recebe notícias acerca das aflições e provas de alguém, endereça-se alguém em pensamentos de compreensão e consolo que lhe favoreçam o reajuste. Novamente a mesma coisa. Conversando, acalma os que te ouvem, né? Então, se você for conversar, alguém sempre busca trazer a calmaria, a paz para essa conversa, para esse ambiente, né? Escrevendo, articula as imagens de otimismo e confiança, serenidade e alegria. Lembrando, amigos ou inimigos, envia-lhe votos de êxito nas tarefas e nos compromissos que abracem. Seja quem for, auxilia como e quanto puderes, a fim de que todos os que se comuniquem contigo permaneçam em paz e em alegria. Por quê? Porque se eu emano paz, eu recebo paz. Dar e receber, sempre, tá bom? Bom, cada consciência na excelsa criação de Deus é núcleo de vida independente na vida imperecível. Reflete na importância da tua própria imortalidade. A gente tem um motivo para estar aqui e tem um motivo para estar passando por tudo que a gente está passando, tá? Se você está passando por algum obstáculo, existe um motivo para isso, mas pensa que existe um propósito, existe um motivo e que você, na sua própria imortalidade, e recorda, onde estejas, que a paz do teu ambiente começa invariavelmente de ti. Tá? Então, a mensagem que fica aqui é: se você quer viver em paz, seja a paz em pessoa, seja a tranquilidade em pessoa, emane tranquilidade, emane paz, emane conforto ao próximo, emane amor, rompa com o julgamento, crie esses hábitos no seu dia a dia. No início é difícil, mas o fácil, ele sempre começou difícil, né? Tem a questão da bicicleta. Você caiu antes de aprender a andar de bicicleta. Talvez hoje você ande sem mãos, né? Então, todo fácil, ele começa sendo difícil. Então, é difícil criar novos hábitos que emanam paz, que não façam julgamento com as pessoas, com nós mesmos. É difícil. Mas se eu tenho a intenção genuína de viver em paz e de levar a paz para o próximo, tudo vai dar certo no final das contas. Pensa na tua imortalidade e que Deus esteja com todos vocês, ok? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Passei do meu tempo hoje, 5 minutos, mas passei. Mas essa é a palavra, tá? Emane paz sempre que puder.
Se necessário, fique calado e pense. Pense e emane pensamentos positivos e de conforto para aquelas pessoas que te rodeiam, tá bom? Desejo muito sucesso a todos vocês. André é perfeita. Gratidão, André. Muito obrigado. Shirley. Legal. Bacana. Legal, Etilson. Pessoal, boa noite. Fiquem todos com Deus e que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja conosco, comigo também, tá? Desejo muito sucesso. Até mais. Até quinta-feira que vem, 7 horas da noite. Tchau, tchau.